Estudos para concursos para a Secretaria Estadual de São Paulo de Saúde. Mas também serve para o MP de São Paulo. Cai no MP, cai alguns parágrafos dele, cai no TJ de São Paulo, cai na Polícia Civil de São Paulo. Bom, basicamente cai em qualquer carinha de estadual de São Paulo, sabe? Mas normalmente ele só cai em alguns parágrafos, os parágrafos de deveres do servidor e alguns parágrafos dos trecos. Mas nesse cara aqui, da Secretaria de Saúde, eles pediram... Bom, eles não limitaram a quantidade de parágrafos, de capítulos e trecos. É tudo. Daí tem que ler todos os 300 artigos lá, louco. Daí, fazendo as questõezinhas, vamos lá. Tópicos mesclados. Sendo estacional é a opção correta, é a organização administrativa. Não sei do que é isso aqui não, mas vamos chutar. As fundações instituídas pelo Estado podem ter personalidade jurídica de direito público ou privado. No primeiro caso, o regime jurídico nelas equivale ao das autarquias. Do segundo, serão regidas em um princípio pelas leis civis naquilo que não conflitarem com as normas aplicáveis do direito público. Interessante. Agora começou. 2001, posições preliminares. 1 a 10. Tribunal de Contas do São Paulo. Tá. Essa é a alternativa que está de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. As posições dessa lei não se aplicam, ainda que subsidiariamente aos funcionários do Tribunal de Contas do Estado. E aplicam sim, é óbvio. Funcionário público, para os fins do Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Não é só isso, não. É vedado atribuir ao funcionário os serviços diversos e dos inerentes ao seu cargo, inclusive as funções de chefia e direção e as comissões legais. A primeira parte está certa, a segunda parte está errada. As disposições dessa lei se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais, serviços públicos de natureza industrial. Sim, salvadas situações daquelas que, por lei anterior, já têm a qualidade de funcionário público. Não entendi essa segunda aqui. Não existe cargos públicos isolados, mas apenas de carreira. Sei lá. Essa aqui eu tô confuso, não tenho nem ideia. A quarta aqui. Era o funcionário público para fins de estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Interessante. Eu achei que... Eu tô confundindo as coisas com aquele agente público, né? É que lá para os outros vários fins penais, fins e trecos, agente público, servidor público é amplo, mas aqui ele tá falando de funcionário público, é só o cargo investido. Interessante. Nossa, eu não tinha percebido isso quando eu li esse artigo 1 a 10. Nós temos da Lei 10.261, o conjunto de classes da mesma natureza do trabalho escalonadas, segundo o nível de complexidade e de responsabilidade do MSD. Isso aqui tá assim. Tipo, basicamente é o artigo 1 a 10. Eles ficam falando o que é cada um. Tipo, um artigo, começo do 1 é até um pouquinho. Fala o básico do básico, depois do, sei lá, o 5, começa a falar, cargo é isso. Daí o cargo é um grau, daí o grau é isso, daí a classe é isso, daí o treco é isso. E fica explicando cada artigo até o 10, que fala uma vedação. Conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonadas, segundo o nível de complexidade e de responsabilidade, não, tá? Conjunto de classes. Grau de cargo, não. Padrão. Quadro e carreira tem lá também. Carreira. Quadro. Carreira, não. De conjunto da classe, eu digo quadro. E era carreira, que triste. Erremos. Próximo. Disciplina do Estatuto dos Funcionários, que os cargos públicos serão atribuídos aos valores determinados por referências numéricas, seguidas de letras de ordem alfabética, indicadores de graus. O conjunto de referência e grau constitui relativamente ao cargo. Daí isso aqui é a classificação. Era o padrão, ó. Louco como não sei nada, né? Vamos lá. Conforme previsto na 10/2001, conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonado, segundo o nível de complexidade, de responsabilidade, denomina CD. Bom, a gente acabou de ver isso, né? Era carreira. Isso aí, as fazer questão é aprende, né? A lei estadual, que dispõe, foi recepcionada, não. Passou no regime constitucional, não. Tornou-se inconstitucional, não. Foi recepcionada pela Constituição, que essa coisa aqui, na verdade,
ela foi, né? Eu até do que eu tava falando de 88 eu ia chutar, mas olha, tudo tem 88. Eu não tenho nenhuma ideia, então eu vou ter que ler. Ai. Tornou-se inconstitucional face à Constituição Federal de 88 para se para seus poderes, errado. Não é inconstitucional. Tornou-se inconstitucional, errado. Foi recepcionado pela Constituição de 88, aplicando-se somente aos funcionários do Poder Executivo do Estado. Não se aplica, está escrito lá no próprio teco, que se aplica aos outros poderes, todos os poderes. Passou no regime constitucional e a ter aplicação subsidiária enquanto aos servidores do Estado de São Paulo em relação à lei federal que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Subsidiária? Não tenho ideia disso. E esse aqui foi recepcionado pela Constituição 88, aplicando-se segundo a regra nela contida, exceto no que colidir com a legislação especial dos funcionários dos seus poderes do Estado e Tribunal de Contas. Vai essa primeira aqui. Deu certo. Próxima questão. São Paulo, Previdência. João, servidor efetivo submetido ao regime de lei no 10.261, foi demitido por justa causa por decisão proferida em processo administrativo disciplinar. Inconformado, recorreu ao judiciário alegando que a decisão administrativa era nula por ofensa do devido processo legal. A sentença judicial anulou a decisão administrativa, sendo transitada em julgado. Nesse caso, João tem direito a ser reintegrado ao serviço público, mas não no cargo anteriormente ocupado, e na vacância foi promovido. Espera. Vamos de novo. Foi demitido de justa causa por demissão proferida em processo administrativo disciplinar. Demitido em processo disciplinar. Tá. Conformado, ele recorreu. Fez recurso. Quem? Judiciário. Alegando que a decisão administrativa era nula por ofensa ao devido processo legal. Ou seja, ela já que ela não seguiu as regras e não seguiu a legislação, ela se torna nula. Tornando nula, ele não pode ser demitido. A sentença judicial anulou a decisão administrativa. Daí é anulada e ele é cancelado. Quando uma coisa é anulada, normalmente os seus feitos voltam para o passado. Então, ele pode voltar tudo que ele volta no trabalho, a demissão dele volta, ele ainda ganha tudo que ele não devia, que ele devia ter recebido. É como se ele tivesse trabalhado todos esses dias que ele não trabalhou. Tem transitado em julgado. A sentença judicial anulou a decisão administrativa, tem transitado em julgado. E terminou, transitou em julgado. Então, ele tem direito a ser reintegrado, mas essa coisa de cargo anterior tá errado aí. Ele pode, sim. Ele vai ser reintegrado no cargo anterior. Volta. Será indenizado se a decisão judicial tiver passado em julgado após 10 anos da decisão administrativa. Não tem isso, não. Será readmitido no serviço público por decreto de readmissão. Reintegração ou readmissão? Reintegra. Não é readmitido, não. Será reintegrado no cargo que anteriormente ocupava por decreto de reintegração e com o direito ao ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento. Esse aqui é o bonitinho, né? Ingressará ao serviço público em cargo livre de escolha e de nomeação, dado que seu cargo de origem foi extinto. Tipo, onde é que está escrito aqui que foi extinto? Não tem nada que está falando que está extinto. Né? Então, acabei acertando. Nos termos da Lei Estadual 10.261, é correto afirmar que o funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar para organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere mediante autorização expressa. De quem? O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe com o qual coopere. Daí não é secretário, é o governador. Sem prejuízo dos vencimentos. Com prejuízo do vencimento e demais vantagens do cargo. Hein? Interessante, eu achei que era sem prejuízo dos vencimentos. Mas agora que eu me lembro, é por causa do afastar aqui. Como é que eu digo assim? Assim, ó. O afastar, o cara pode se afastar. Mas afastar é diferente do que eu estava pensando. É assim, existe a viagem para, como é que ele disse aqui, organismo internacional, órgão internacional, que foi mandada, ou seja, é trabalho. Ou seja, se ele foi lá pelo trabalho, obviamente, ele vai receber, ele vai continuar recebendo e não vai ter nenhum prejuízo nos seus vencimentos e mais vantagens enquanto ele está lá a trabalho. Mas olha aqui. Aqui está escrito pode afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com qual coopere mediante autorização expressa. Ele se afastou. É diferente. Ele pediu para se afastar
para trabalhar nesse lugar internacional aí. Um exemplo seria ele fazer um trabalho voluntário, eu acho. Bom, eu não tenho nem ideia, mas vamos lá. Internacional. Próxima questão. 3 acertos, 5 erros. Sobre a vacância, a assinale alternativa correta diz, de acordo com o Estatuto dos Servidores Funcionários Públicos. A vacância de cargo decorre... A vacância está no artigo 11 a 86. Caraca, quantos artigos. A vacância do cargo decorrerá do afastamento médico. A demissão dar-se-á a pedido do funcionário. Não. A vacância de cargo decorrerá de afastamento médico. Não. Dar-se-á a exoneração a critério do governo. Quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, isso está certo. A exoneração será aplicada com penalidade nos casos previstos em lei. Na exoneração não é penalidade. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal, ocorrerá vacância por transferência. O nome da vacância não é transferência. E acertamos, né? Próximo. Tribunal de Contas. Sobre a transferência do servidor público, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, correta. A transferência é a elevação do funcionário dentro do respectivo quadro de... Isso está certo. Do mesma natureza, do maior grau de responsabilidade e de maior complexidade de atribuições, obedecido o interstício na classe e as exigências a serem instituídas em regulamento. As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou ex-ofício, atendidos apenas quando esta última a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. A transferência será feita para o cargo do mesmo padrão de vencimento ou de igual remuneração, salvados os casos de transferência a pedido em que o vencimento ou a remuneração poderá ser superior. Eu não estou entendendo nada que eu estou lendo, eu não estou prestando atenção. O funcionário poderá ser transferido de um cargo para outro, de provimento efetivo. A transferência por permuta se processará a requerimento de um dos dois interessados. Não, tem que ser os dois interessados. A transferência será feita... A transferência não é revelação, isso aqui é remoção. A transferência será feita a pedido de funcionário ou ex-ofício, atendidos apenas quando esta última a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento de... Certo. O funcionário pode ser transferido de um a outro cargo por provimento efetivo. Ou seja, não tem nem ideia do que é transferência. Oh não! Segundo a Lei 10.261, seu funcionário público será aposentado por invalidez anteriormente ficar constatado por meio de inspeção médica que não subsistem as razões que determinaram a sua aposentadoria. Tal funcionário, basicamente, se o cara estava acidentado, se ele não for loucão, ele vai querer se recuperar, né? Só que daí tem pessoa que se recupera, conseguiu se recuperar e estava inválido, mas se recuperou. Mas também não tem pessoa assim. Também tem pessoa que, tipo, morreu. Tava inválido e morreu, mas ninguém contou que ele tinha morrido. E daí o valor dele continua sendo, tava sendo pago, né? Isso é uma tristeza. Mas, basicamente, quando a pessoa cura, ela vai perder a aposentadoria por invalidez, porque ela tem a capacidade de se recuperar, de se cuidar de novo. Entende? Daí ela vai ter que... Ela tem direito de voltar ao trabalho. Isso deveria ser um direito também. Quer dizer, isso que é bom. Ela tem direito a voltar ao trabalho. Ou seja, ela pode recuperar o trabalho que ela tinha antes. Mas... nem sei o que eu estava falando. Vou continuar aqui. Será integrado ao serviço público no mesmo cargo que ocupava anteriormente ou no cargo imediatamente superior se aquele estiver ocupado. Não tem acesso superior. Será admitido no serviço público com direito à promoção automática, com todas as vantagens e direitos inerentes ao novo cargo. Não tem direito a isso, não. Ingressará. Admitido reintegrado, reingressará. Retornará ao serviço público por reversão, como regra, no mesmo cargo. Não é reversão. Deverá ser readaptado, esse é o nome certo, em cargo mais compatível com sua capacidade e não se acarretarão diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração. Isso, não há aumento e não pode haver diminuição. E o cara é readaptado. Que não mais substituições para determinar isso, aposentadoria está funcionário. Claro que pode ser essa coisa de readaptação, mas não, essa coisa de readaptar está mais errado ainda. Tá também, é outra coisa. É assim, é quando o cara não... Ele tá ruim, só que não é o suficiente para ele se aposentar de invalidez. Ou seja, dá para ele trabalhar ainda, só que ele vai ter que ser adaptado para outro cargo. Ele se chama adaptado.
Daí, se isso aqui falasse, se tava falando disso, funcionário readaptado, isso aqui estaria certo, né? Engraçado, colocar uma coisa certa aqui, mas não é pro caso. Bom, registrar seu por meio de reversão, esse ofício, se não contar com mais de 58 anos de idade. 51 anos de idade é interessante colocarem essa data aqui. Será que tá certo? Retornar ao serviço público por reversão, como regra, no mesmo cargo. Não é que tenho aqui reversão? Vamos usar a reversão. Ai. E simples. É o mais simples, né? Próxima questão. De acordo com a Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de... Daí você tem que escolher alguma coisa aqui em um prazo certo. Tipo, a licença paternidade, eu acho que só são... Eu acho que esse aqui tá certo. Que droga. Mas limite de cônjuge, filhos, pais e mães tá errado. Esse não é esse tempo, é menor, tá pequeno. Trânsito em decorrência, eu acho que é 8 dias. Trânsito em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda o prazo de 10 dias. Isso aqui também tá errado, é tipo um mês. Faltas abonadas até o máximo de 12 por ano, não excedendo a uma por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, eu não sei disso aí não. Provas de competição desportivas, quando sem prejuízo ao vencimento ou da remuneração, representar o Brasil, o Estado em competências esportivas oficiais. Isso aqui tá errado. Tá, vamos colocar a licença de paternidade. E era as provas de competições, né? Interessante. Próxima questão. 5 acertos, 7 erros. A alternativa que contém os requisitos para a posse em cargo público, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Ser brasileiro ou naturalizado, ter completado 16 anos de idade, não possuir antecedentes criminais e possuir aptidão para o exercício do cargo. Agora eu não entendi. O que eu estava lendo mesmo? Requisitos para posse de cargo público. Requisitos de cargo público? Eu não entendo. Basicamente, 18 anos, ter os requisitos do que o cargo pede de escolaridade e tá prevalente nos cargos, nos direitos políticos, certo? Ser brasileiro. Não precisa ser brasileiro, quer dizer, precisa ser brasileiro, mas normalmente diz. Pode ser nacionalizado também. Estar em gosto de direitos políticos, ser aprovado em concurso e possuir experiência profissional comprovada. Não precisa de experiência profissional comprovada. Ter idade, ter boa conduta e possuir aptidão para o exercício do cargo. Vamos esse aqui. Ser brasileiro, estar em gosto dos políticos. Na verdade, o naturalizado pode se chamar, dizer que ele é brasileiro também, né? Então, acho que se colocar só brasileiro aqui, tá funcionando. Ser brasileiro, estar em gosto de direito político, ser aprovado em concurso e nos cargos de confiança aprovado pelo gestor imediato. Eu acho que isso aqui é o simples mais certo de todos. É simplesinho, não tem essas idades aqui, não tem naturalizado aqui, é simples. Se um cara passa em concurso, ele vira servidor. Se ele vai ser um cargo em comissão, ele tem que ser aprovado pelo gestor. Simples. Deu errado, né? Naqueles 8 anos. Ter boa conduta é considerado requisito interessante. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo prevê que a posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. É correto afirmar que a posse se dará mediante assinatura do termo em que o funcionário afirma estar ciente dos deveres do cargo perante o governador do Estado ou, na sua ausência, o vice-governador. Nem ideia, eu não estou nem ideia do que estão lendo aqui. Posse é o ato que investe o cidadão. Posse. Tá, ou seja, eu tenho que saber quando é e como é a posse. Tá. A posse será tomada por procuração em casos especiais, a critério da autoridade competente. Isso está certo. Acabei lendo a primeira que eu li, eu sabia que ela estava certa. Interessante. Deixa eu ver o que os outros estão dizendo. O prazo para tomada de posse poderá ser prorrogado por até 120 dias, não um tempo demais. O prazo para realizar a posse será realizado em 30 dias, certo? Prorrogado por mais 30 dias. Contabilizada até a homologação do concurso, isso está errado, a contagem. A posse se dará mediante assinatura do termo em que o funcionário afirma estar ciente dos deveres de cargo perante o governador do Estado ou na sua agência, vice-governador. Isso está errado. Obviamente, quando é que o carinha, o governador, ficava assim toda hora ali? Não precisa disso. Não, tem governador no treco.
O prazo para a tomada, já vimos os erros. As condições estabelecidas em lei e regulamento para o investidor de cargo serão verificadas no momento em que o agente entrar em exercício. Não é o exercício, é na posse. Bom, na verdade nem é na posse, né? É no treco antes. Conforme são os estatutos dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo, o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo chama-se... Chama-se o quê? O funcionário assuma as atribuições, assumir atribuições da posse, né? Exercício, jubilação, lotação, apropriação, não consigo fazer nada além de exercício. Nem aqui deu certo? Eu nem entendo as outras questões. Acesso é uma coisa que existe. Tá. A elevação do funcionário dentro do respectivo quadro a cargo da mesma natureza de trabalho, de um maior grau de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, obedecido o interstício da classe ato previsto pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, sob a denominação de... de novo, caraca, não consigo entender o que eu estou lendo. De maior grau, dentro do respectivo quadro, cargo, maior grau com maior possibilidade, justiça de classe e as exigências a serem instituídas em regulamento. É ato previsto, elevação de funcionário. Não é reversão, não é reclamação, não é reintegração, não é aproveitamento. A integração é o acesso. Olha, né, que é a primeira coisa que eu falei. Basicamente, o acesso é uma promoção, tá? É uma outra palavra que é muito confusa para promoção. Esse aqui é interessante. Nossa, eu nunca vi questões, tipo, aparece acesso, aparece em muitos lugares de estatutos, de estudos de estatutos ou estudos de servidores, mas o problema é que ele só está escrito assim, acesso. São formas de... ele só está aparecendo assim. São formas de provimento. E tem uma listinha lá. Lá no meio tá a nomeação, tá a posse, Só que daí lá no meio tem o acesso. E daí o problema. A droga do acesso, ela não tem nenhuma explicação em nenhum canto da lei. A droga do acesso, ela fica aparecendo num monte de canto, mas ela nunca aparece o que ela é. Nunca tá escrito em uma da lei o que é a droga do acesso. Você nunca vai saber se você ficar pesquisando. Pesquisar o que é essa droga de acesso. Bom, por isso que eu consegui responder essa questão. Eu acabei pesquisando aquela droga de um acesso. Foi muito difícil de descobrir. Mas basicamente é assim. Você é um funcionáriozinho público, trabalhando lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daí foi lá e pá! Liberou o que está escrito aqui? Uma elevação, ou seja, tem um cargo maior, nível 1 ou nível 2, ou um cargo maior, que tem na carreira desse funcionário. Ele pode elevar para isso. E o nome dessa elevação significa que quando um funcionário tinha um baixo grau, vai para ele tem, por causa que ele tem acesso a esse cargo, né? Só para usar, eu nunca usei desse tipo de atendimento, né? Ele ganhou acesso a esse cargo de elevação de nível superior, ou seja, esse é o nome da elevação. Ter acesso a um cargo mais elevado, um nível elevado de cargo. Próximo. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos, os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato de legislativo municipal, serviço legislativo municipal, serviço em virtude de mandato legislativo municipal, em razão de o horário das sessões das respectivas câmaras coincidir com o horário normal de trabalho. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a lei estadual, os dizem que se o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal, em razão de horário das sessões das respectivas câmaras coincidir com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito ao funcionário, serão considerados no efetivo exercício para todos os efeitos legais, no caso de variância remunerada os dias de afastamento. Variância, interessante.
serão sempre computados para fins de vencimento ou remuneração. Tá, vou dizer isso aqui. E deu errado. Ser computados para fins de vencimento, uma remuneração, deve ser por eles tiver optado o funcionário. Interessante. Agora eu vou parar de ler as coisas. Eu só vou ler o enunciado inicial, depois eu vou passar e responder. E ainda assim. Uma de enunciados. No que concerne a Lei 10.000/2001, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, considera-se objetivas e está correto aqui apenas em 1, 2, 3, 4. Julgue. A resposta era 1 e 2. Certo. Próxima questão. Temos a lei. A alternativa correta. Qual é a correta? Pense. Minha resposta é D. Aproveitamento, reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Basicamente, eles estavam falando dos nomes de tipos de provimento, né? Próxima questão. A alternativa que está em conformidade com o estatuto. Tá. De novo, uma de coisas básicas.